Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Você que já é inscrito no canal, conhece o nosso trabalho, dá um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. Agora, se você não for inscrito ainda, está chegando no canal agora, precisa de mais tempo para depositar confiança e credibilidade no meu trabalho, assiste o vídeo inteiro e se no final achar que eu mereço o like, eu vou ficar imensamente agradecido. Bem, gente, o coronavírus ele se consolidou no Brasil, infelizmente. Já era uma tendência, né, mundial, está acontecendo aqui também. E os dados por estados, apesar de subnotificados, já assustam. Tá? O Amazonas, por exemplo, não tem mais leito de UTI. Quer dizer, o estado inteiro não tem mais leito. Os leitos se concentram na capital Manaus e não tem mais leito. Então, se uma pessoa chegar com AVC, com infarto, com alta taxa de glicose no sangue, se for um diabético, alguém com embolia pulmonar, alguma doença grave e precisar de uma UTI, não terá essa UTI porque ela está toda comprometida por consequência do coronavírus. Então, a epidemia de Covid-19, ela tomou o Amazonas. E existe uma concentração de leitos na capital Manaus. Né? São Paulo já passou de 1.000 mortos. Rio de Janeiro está chegando, infelizmente, à marca de 500 mortos. E outros estados, como Pernambuco, a marca de 200 mortos. Então, a epidemia do coronavírus é uma realidade que foi pormenorizada pelo presidente da República. Ele fez pouco caso, disse que era uma gripezinha e as consequências deletérias estão aí. Infelizmente, com saúde não se brinca, principalmente na qualidade de chefe do poder executivo de uma nação. É muito triste o que a gente está observando, né? Porque foi feito um estudo pelo Imperial College de Londres, né? E o Imperial College de Londres chegou à conclusão de que se o isolamento vertical tivesse sido acatado pelos governadores em respeito ao que foi determinado pelo presidente da República, poderíamos no Brasil chegar à marca nefasta de mais de 1.500.000 mortos por consequência do Covid-19. Sorte que os nossos governadores tiveram um mínimo de responsabilidade em não seguir esse jumento e permaneceram firmes e assertivos nas suas consciências para promover as suas políticas de saúde. Graças a Deus, porque se o isolamento vertical, como diz o irresponsável e inapetente presidente da República, estivesse em voga, né, estivesse sido instituído e acatado pelos governadores, o Brasil poderia estar experimentando uma realidade muito pior do que está e poderia até o mês de julho ou agosto chegar à marca de 1.500.000 mortes, que seria um recorde mundial e uma vergonha para o nosso país. Graças, né, ao não seguimento dos governadores às determinações do presidente, ou seja, graças aos governadores não terem ido pela cabeça do presidente e seguindo, né, o isolamento horizontal, nós temos números bem mais baixos, embora nós vivamos uma realidade clara de insegurança na área da saúde pública, porque não temos estrutura, e isso já vem de outros governos, não é só culpa do Bolsonaro. Mas, infelizmente, nós podemos ter situações ainda assim muito ruins no Brasil. O que se espera para a semana que vem é que tenhamos mais de 100.000 casos de coronavírus e algo próximo a 10.000 mortes provocadas por essa doença. Então é muito ruim o cenário que se avizinha, apesar dos governadores terem desrespeitado o presidente da República e fizeram muito certo e terem determinado isolamento horizontal nos seus estados. Ainda assim, atenuou-se o problema graças aos governadores, mas poderemos, por irresponsabilidade também da sociedade, que uma fração prefere acreditar no presidente, uma outra fração, embora não goste do presidente, é inconsciente por si própria, né? Essas pessoas decidem ir para a rua de maneira irresponsável, ficam fazendo churrasco, festinha, entendeu? E vão para lá e para cá como se tivesse tudo normal, como se nada tivesse acontecendo no mundo, como se o coronavírus fosse uma lenda.
As pessoas de maneira irresponsável também têm isso incutido na sua cultura. O presidente é o maior culpado, porque ele é o maior formador de opinião do país. Mas o povo não fica atrás, não. Porque o povo não respeita o que está acontecendo nos seus olhos. O povo vai para as ruas de maneira irresponsável, vai no supermercado, não usa a máscara de proteção, não cria mecanismos de proteção quando vai no supermercado, numa padaria, nos comércios que estão abrindo a meia porta. Ainda assim as pessoas não têm responsabilidade. Isso faz parte da cultura do brasileiro. O brasileiro gosta de estar na rua, o brasileiro gosta de ir para lá e para cá e não cria mecanismos de defesa contra a doença. Isso é que é grave, certo? Então, culpa do presidente de um lado e culpa da irresponsabilidade e ausência de consciência da sociedade brasileira do outro, ok? E por causa desse desrespeito, que nós vemos aí pessoas indo para a rua de maneira irresponsável, sem enxergar a realidade que está na nossa cara, que é essa situação nefasta e deletéria do coronavírus, ainda assim, por causa disso, nós poderemos aí triplicar o número de casos, e quadruplicar o número de mortos na próxima semana. Eu falei aqui em vídeo anterior que nós poderíamos chegar à marca de 2.000 mortos. Muita gente me chamou de sensacionalista. O que está acontecendo agora? O Brasil está ultrapassando a marca de 2.000 mortos. Estamos na sexta-feira e no domingo a gente vai estar passando de 4.000. E na semana que vem vamos chegar a 10.000 mortos, infelizmente. E nós podemos chegar com isolamento horizontal à marca de 200.000 casos e pelo menos 20.000 mortos, o que já seria um desastre, porque é muita gente. Quer dizer, uma vida já vale muito, imagina 20.000. Agora, se as pessoas continuarem a acreditar no presidente e ao mesmo tempo, dentro das suas consciências, insistirem a ir para as ruas, a consequência será muito pior no que concerne à contaminação e aos óbitos provocados pelo coronavírus. Bem, como eu já falei aqui, existem casos subnotificados e por 2 motivos. Existem casos que não são declarados por ausência de testes clínicos, ou seja, faltam testes nos hospitais do país. Esses testes clínicos estão sendo distribuídos pelo Ministério da Saúde de maneira muito morosa, muito lenta, E é aquele negócio, se não tem teste clínico, o indivíduo vai a óbito, coloca lá a pneumonia e não sabe qual foi o agente causador dessa pneumonia, certo? Por outro lado, também existe a má-fé, a subnotificação que é provocada por alguns governadores que estão alinhados com o Bozo, certo? Como o governador de Minas Gerais, onde eu me encontro, que é a terra da minha esposa, eu estou de quarentena aqui. O governador daqui colocou lá, acho que 800 casos, 30 mortes até ontem. Onde que Minas Gerais tem 30 mortes, gente? É o segundo estado mais populoso do país. Não que obrigatoriamente tem que ser o segundo em número de mortes. Eu já falei de características geográficas. O Rio de Janeiro é uma potência turística, tem muitos estrangeiros, e outros estados como Pernambuco e Ceará recebem turistas também, muito mais do que Minas Gerais, que é um turismo mais nacional e menos estrangeiro, menos pessoas de fora vêm a Minas Gerais. O turismo de Minas Gerais, repito, é um turismo de pessoas do Brasil, é um turismo nacional. São Paulo também tem um litoral bem movimentado, sem falar que é uma capital que pratica o turismo de negócios, a cidade de São Paulo. Então também pelo turismo de negócios muitos estrangeiros vão lá. Então São Paulo, Rio de Janeiro, que é a capital turística do Brasil, Ceará, Pernambuco, estados que são visitados por estrangeiros, tem casos mais graves. Mas Minas Gerais pode ter 30 mortos. Então, essa subnotificação é má fé do governador Zema. Eu não tenho dúvida disso. Então, existem 2 casos. A subnotificação por ausência de testes clínicos e a subnotificação porque diretores de hospital estariam sendo orientados pelo governador e pelas autoridades municipais para subnotificar, ou seja, não deixar claro que o indivíduo morreu pelo coronavírus, não colocando o agente causador da causa-morte de pneumonia no atestado de óbito, ok? Outro ponto importante, eu não me canso de repetir, vou afirmar aqui, não tenho medo, certo? Eu vou voltar para Volta Redonda e tem gente lá que tá puta comigo, mas eu tô cagando, tá? Gado acrítico, o gado acrítico que apoia o Bolsonaro tem grande parcela de culpa nesse processo deletério do coronavírus. Eu não me canso de dizer, o gado acrítico, binário, ignorante e alienado que segue o Bozo
tem que ser imputado como assassino das vítimas do coronavírus. Essa é que é a realidade. Vocês são assassinos das vítimas que virão e daquelas que já foram acometidas pela doença. Vocês são culpados pelos doentes e também pelos mortos do coronavírus. Vocês têm que ser imputados como assassinos. Essa é que é a realidade. Ainda mais entrando nessa falácia de cloroquina, né? Brincadeira nessa questão da cloroquina. Um remédio perigoso, principalmente para cardíacos, pessoas que têm problema pulmonar, pessoas que têm histórico de problema cardiovascular. Isso é uma vergonha, né? Essa divulgação da cloroquina. Os Estados Unidos testaram, não deu certo. Então essa falácia que também é reproduzida pelo gado acrítico, binário, alienado e ignorante que segue o Bolsonaro. Então vocês têm que ser imputados como assassinos, sim, das vítimas do Covid-19. Um grande abraço.